O Internacional construiu sim oportunidades de gols, porque era óbvio que construiria com o adversário jogando praticamente dentro da sua área. Mas foi o Inter absolutamente incompetente para estabelecer a vitória. O Inter não fez uma boa partida, o Inter deveria ter vencido o jogo, tinha a obrigação de vencer a partida de ontem. Time que quer ser campeão não pode desperdiçar uma oportunidade como essa. Baldasso, eu não sou tão drástico, acho que claro que o Internacional precisaria dessa vitória. O Internacional, além da liderança, o Internacional tentou muito, o Internacional amassou o Criciúma no segundo tempo. O Internacional amassou o Criciúma. A bola não entrou, mas esteve perto assim, olha. Mas aí é que nem a história do político que vem fazer campanha e diz eu sou honesto. Isso é uma obrigação. O adversário estava jogando com 10 jogadores e todos dentro da área. O Inter cumpriu essa obrigação, não conseguiu botar a bola pra dentro. Mas aí é que tá, esse não botar a bola pra dentro é o mais grave de tudo. Mas tem um detalhe, Baldasso, que é favorável ao Internacional, que esse tropeço do Internacional, essa tese que tem ganhado os mortos, tu empatar e tu ceder 2 pontos ao Criciúma, seria, né? Tu deixou de fazer 13 e o Criciúma fez pelo menos 1. O Criciúma não é rival pra nada. Se esse jogo aí fosse contra o Fluminense, fosse contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, contra o Corinthians, aí o Internacional estaria penando muito mais. Eu cheguei a uma conclusão, Meneghetti. Nós, em dezembro, talvez estejamos aqui falando do título brasileiro do Internacional. O Baldasso vai chegar aqui no dia seguinte e vai dizer, pois é, mas eu achei a zaga um pouco vulnerável, nas laterais houve muita subida. O Inter ganhou o título por 2 pontos, só poderia ganhar por 8. Pois é, o Inter desperdiçou, não ganhou invicto, como em 79, o que a gente estava esperando. O Ribeiro Neto, com a sua lucidez característica, já apontou aqui que o Internacional tem um começo de campeonato brasileiro enfrentando adversários mais frágeis. O Inter é líder, está cumprindo a sua obrigação, mas o Inter já teve e já tinha a oportunidade de estar disparado na liderança. Ontem foi ruim, gente. Eu só quero lembrar, é uma lástima. O Internacional poderia estar disparando contra um adversário mais frágil, poderia ter vencido o jogo. A relação de ontem é a mesma do Grêmio com a Chapecoense. É isso que eu ia dizer, nós não podemos ser contraditórios. Quando o Grêmio ganhou aqui da Chapecoense, nós comentamos, quando tu pega um adversário assim tão inferior, não importa... Aqui, né? Ganhou lá. Ganhou lá? Sim. Ganhou aqui da Chapecoense. Não, o Grêmio ganhou lá da Chapecoense. Isso. Quando tu pega um adversário assim, fora de casa, tu tem que ganhar. Esses 3 pontos é que vão fazer a diferença, porque alguém vai chegar lá e vai fazer ponto, perder ponto para a Chapecoense. Os pontos que vão fazer diferença é Grêmio e Fluminense. Não, Meneghetti, é que alguns times grandes vão chegar em Chapecó e vão perder pontos para Chapecoense. E é o que o Inter fez ontem. Aqui, ó. O Inter é um time grande que foi a Criciúma e perdeu pontos. Eu discordo dessa tese, o Paulo Pila, nosso editor, também tem essa tese, Meneghetti, de que tem que ganhar dos grandes e esse que é o que vai fazer a diferença. Não, eu não concordo. Eu também. Eu acho que os grandes se entredevoram. A diferença é quem ganha mais dos que são ganháveis. Porque o dos grandes jogo é de 6 pontos, né? Mas ele também vai perder ponto para outro. Eles vão se entre eles. Vai fazer diferença quem ganhar desses aí. Sobre individualidades ontem, tem coisas interessantes para a gente dizer. Eu acho que o Williams e o Fabrício foram os melhores jogadores do Inter na partida. A bola não passou pelos meias do Internacional, que foram anulados e em muitas oportunidades com deslealdade, seu Chico Garcia. Sim. O árbitro disciplinarmente foi muito mal. O D'Alessandro foi caçado em campo em revezamento e o árbitro não fez nada. O D'Alessandro, obviamente, por conta disso, não conseguiu jogar. Como o Alex não conseguiu, o Alan Patrick também. Ele expulsou o cara do Criciúma justamente. Porque o Bandeira chamou, né? Um escândalo. Não, ele é muito fraco. Um escândalo que o juiz estava do lado e não ia dar nada. O auxiliar chamou o juiz, ele estava a 15 metros, o auxiliar, o juiz estava a 5, chamou o juiz para dizer, tu tem que expulsar esse cara. Agora, e aí ele expulsou. Acho que o jogo de ontem mostra uma coisa importante que a gente já vinha avaliando aqui. A importância que tem nesse time do Inter de hoje o Arangues, né? Eu acho que a ausência dele tem muito a ver. O Abel não errou quando colocou o Wellington para fazer essa função. O Wellington teve uma partida discreta, não comprometeu, mas não conseguiu fazer a função do Arangues. O Valdívia entrou bem. O Abel errou quando tirou o Alex para colocar o Otavinho, deveria ter tirado o Alan Patrick, mas não sei se teria mudado a condição do jogo. E o Rafael Moura também perdeu gols importantes. O Juan, e para terminar sobre individualidades, é zagueiro, não tem cacuete, não pode perder um gol na linha da pequena área, sozinho, cara a cara com o goleiro. Não pode perder um gol. Terminado o jogo, o meia D'Alessandro teve um desentendimento, um bate-boca com o repórter, devido justamente à questão feita, uma questão feita pelo argentino. A Rádio Bandeirantes acompanhou e a gente vai reproduzir agora aqui os donos da bola. Por que falaram assim? Por que falam assim? Porque eu desde o Que derrota? Se a gente empatou. O homem, o Inter com uma meta. Ó, o D'Alessandro ficou bravo com a pergunta do repórter que falou em derrota. Melhor, atuação nossa. Não foi a melhor nossa, né? Não foi a melhor atuação,
Nós tivemos aquela chispa para matar o jogo, para dar velocidade ao nosso ataque. Tivemos posse de bola, mas não conseguimos agredir como a gente queria no segundo tempo, com um homem a mais. A gente sai com um gostinho, um ponto é bom, mas como tínhamos um homem a mais, a gente queria ganhar. Se perguntam bem, tá tudo bem. O que falaram, Dali? Derrota, sabor derrota. A gente não perdeu, cara. A gente não perde. A gente não perdeu hoje. Qual foi a pergunta do repórter? Se o empate tinha sabor de derrota. Pergunta normal. Não, normal e teve. E ele confirmou isso. Claro que a gente queria ganhar, ainda mais que se sou eu, é o Chilique. Mas como é o do Alessandro, pode, né? Nossa senhora. Mas agora tu tá te comparando com o D'Alessandro, isso? Desabafo. Agora tu tá te comparando com o D'Alessandro. Em alguns casos eu até sou melhor que ele. Né? Roberto. Ai, meu Deus. O Alisson Silva, incrível que o Abel tirou até o D'Alessandro, mas não tirou o Alan Patrick, que estava caindo aos pedaços desde o início do jogo. Verdade. Valdívia tá querendo a vaga do Alan Patrick. Abel tem que enxergar isso. O Osmar Júnior, será que o Valdívia não está merecendo já um lugar no time do Inter? Ou pelo menos ter mais oportunidades no segundo tempo? E o Fabiano Schieres, é a velha história se repetindo outra vez. Já ressuscitamos o primeiro defunto. Já virou lenda isso. Como o Ribeiro diz, está tudo nivelado. Fazer um assunto aqui de seleção brasileira. Aconteceu um evento em Porto Alegre na última sexta-feira. E lá nesse evento, Emerson, jogador formado no Grêmio, campeão com o Filipão no Grêmio, era o capitão do Filipão até o início da Copa de 2002, quando foi cortado, devido a uma luxação no ombro. Ele estava num rachão no Recreativo jogando no gol, foi cortado. E nesse evento, na sexta-feira, pela primeira vez, o Emerson demonstrou a sua insatisfação, não só pelo corte, mas por não ter mais tido um contato do Filipão depois da Copa de 2002. E o nosso Luiz Carlos Reck, que estava participando desse debate, foi quem fez a pergunta lá na ocasião para o Emerson. E depois entrevistou o Emerson no tempo real da Rádio Bandeirantes. A gente vai reproduzir agora. Após ali aquele episódio, fiquei muito chateado, né? Porque eu me considerava realmente a pessoa da extrema confiança dele, eu era capitão do time, né? As pessoas, algumas até me perguntaram aqui, mas daria para te jogar a Copa? E eu sou sempre bem sincero, eu não sei. E eu acho que esse meu depoimento não é em função de jogar ou não a Copa, né? De tudo que nós passamos anteriormente à Copa, de me considerar essa pessoa de confiança, ser tratado como qualquer, né? Eu tinha realmente, existia essa lesão, eu não vou esconder isso. Eu vejo ele abrir uma entrevista coletiva e falando que foi o dia mais difícil da vida dele. Por que ele parasse de falar disso? Só que parasse de falar desse assunto, teria outras coisas para ele pensar que ele poderia ter daqui a pouco mudado, né? E talvez nós não estivéssemos falando nisso hoje. Esse tema proposto pelo REC nesse debate de sexta-feira, que depois repercutiu com o Emerson na Rádio Bandeirantes, ele ganhou as páginas e redes sociais de sábado para cá de forma impressionante. Todos os sites, jornais do centro do país abordando o tema. E era algo inesperado. Eu, pelo menos, não tinha escutado o Emerson ainda verbalizar a sua Eu também não. E tu sabe assim, até estranho, um desabafo agora, assim, me chamou a atenção. Não sei se ele justificou porque o Filipão, na coletiva da convocação, disse assim, aquele dia foi um dos mais tristes da minha vida. É verdade. Então ele certamente foi tocado a falar, se manifestar. Eu nunca tinha ouvido, né? Mas de qualquer maneira, mesmo que já tivesse sido colocado para fora de alguma forma, não às vésperas de uma Copa do Mundo, contra o técnico da seleção brasileira e que goza de um prestígio quase inabalável, né? E que não falou com ele, né? Na verdade, o Emerson o que mais... Ele ficou sabendo através de um jornalista e essa é uma das novas. O que mais me estranha é isso, porque eu até não tenho contra o Filipão algumas... Né, não sou 100% fã do Filipão, pelo contrário. Mas ele é um baita treinador, a gente sabe que ele sabe comandar. Me surpreende que ele não tenha dito pro Emerson que ele estava contado. Eu vou te dizer que eu acho que o grande pecado é esse. É o Filipão não ter ido dar notícia para um jogador que era o capitão dele, um homem que tinha, um homem de confiança, jogava com ele há tantos anos, desde o tempo do Grêmio. Porque de resto, eu entendendo plenamente a mágoa do Emerson, mas tu é o comandante da seleção, tu vai disputar uma Copa do Mundo. O médico chega e te diz, olha, o jogador não vai se recuperar, ou se recuperar vai ser lá adiante. É muito complicado, a gente também tem que entender o treinador nesse momento. Agora, não ter ele ido falar com o jogador é inexplicável. Ou então que ele não dê a notícia, mas que ele chame depois para conversar, né? Claro. O outro dá notícia, o médico, o auxiliar técnico. Só porque não te surpreende, tu conhecendo o Filipão como tu conhece, que ele não assumisse a bronca? É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Mas pela relação que os dois tinham no Grêmio, né? Sim. Não era uma capitania, né? Assim, algum jogador distante do treinador, não. Tinha uma identificação. Não caiu de forte, paraquedas ali. Em seguida a gente volta com os donos da bola. Até já.
Através do Twitter, o Barcos se correspondeu com os torcedores gremistas. Publicou o seguinte com relação às críticas. Toda vez que entro em campo, defendo essa camisa com muita dedicação. Tenho um carinho enorme pelos torcedores e sempre os respeitei. Depois, o que preciso dar aos torcedores são gols, boas atuações e respeito com a camisa do Grêmio. Isso sim importa, não explicações técnicas. Eu, por exemplo, aprovo o que fez o Barcos, tá bem. Eu também acho. E ninguém nunca discutiu a sua vontade em campo, né? Nunca houve essa discussão. Tá ótimo. E eu acho que tem que continuar apostando no Barcos. É o melhor centroavante que o Grêmio tem e é um jogador que já mostrou bom futebol outras vezes. Mas eu quero ver o Kleber, tá? Eu também. Eu queria ver o Kleber junto com o Barcos. Roberta. O Arthur Tavares, anotem aí, Grêmio vira líder na quarta-feira, o Glauber Gobato. Quem é o primeiro? O Inter. Encerrado o debate, o resto são divagações. Voltaremos amanhã, 1h da tarde, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.